Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Hoje retorno aqui com o Bitcoin cotado a 11.058 dólares. Nosso objetivo no vídeo de hoje vai ser discutir um pouquinho aí do movimento que o Bitcoin teve ontem, ultrapassando os 11 mil e chegando até os 11.500. Eu também quero discutir um pouco dos riscos que a gente está no momento no Bitcoin e também de possíveis oportunidades que a gente pode ter no curto prazo. Para isso, eu vou fazer uma análise técnica e de sentimento de todos os tempos gráficos, tentando estimar as probabilidades aqui de possíveis ocorrências para vários cenários diferentes, tá bom? Então, antes de começar, não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, investidores, hoje eu gostaria de lembrar a todos da parceria que a Binance e a Investidor Moderno fecharam para oferecer para você uma conta vinculada a um desconto de 20% em todos os seus trades. Para você criar essa conta, é só você ir no primeiro link da descrição e clicar aqui, Binance 20% de desconto. E melhor ainda, né? Porque se você usar a BNB para pagar suas taxas, então o seu desconto será de 25% mais 20%. Sendo que a Binance já tem uma taxa muito pequena, né? Então, vale muito a pena, beleza? Então, para ter a sua, basta usar esse primeiro link da descrição. Lembrando que todas as plataformas que a gente usa e vai utilizar hoje, também tem aqui o link na descrição, tá? Tem Tensor Charts avançado, TRDR, TradingView, etc. Então é isso, vamos começar a análise aqui olhando o semanal do Bitcoin. Porque sim, investidores, o semanal do Bitcoin, ele inspira bastante confiança, já que esse movimento está rompendo aqueles dois pontos muito importantes que a gente falou, que a gente precisa relembrar. A linha de tendência de baixa, que vem dos 20 mil dólares e os 10.500. Um detalhe muito importante também é a gente perceber que nós temos muito suporte abaixo do preço. Então agora, mesmo que a gente tenha uma correção forte, eu acredito que há uma grande probabilidade da gente se segurar e fazer uma onda 3 aí para começar realmente uma bull run do Bitcoin, correto? E B, a gente não tem muita resistência acima. Então, para o preço ele conseguir ultrapassar essas últimas zonas de resistência ali dos 12 mil e a gente realmente ter um FOMO e conseguir subir muito sem grande dificuldade, não é algo que me surpreenderia muito, tá? Por quê? Porque não teve na história do Bitcoin muita movimentação aqui. Então, realmente, para mim, o mais importante para o Bitcoin agora é essa semana. A gente precisa de confirmar esse rompimento nessa semana. Afinal, faz muitos anos, né, desde 2018, que a gente não fecha um candle acima dessa região aqui dos 11.600 dólares, tá? Eu vou deixar essa região um pouquinho mais acima, que é até onde eu vejo bastante movimento aqui, e colocar nos 12 mil. Então, para mim, nas próximas semanas, nos próximos até meses aí, se o Bitcoin conseguir fechar candles acima dos 12 mil no semanal, é um sinal extremamente bullish, é um sinal que aumentaria e muito as probabilidades de uma bull run. Nesse momento, eu vejo essas probabilidades como reais, mas eu acho que a gente ainda carece um pouco mais de confirmação, né? Vocês lembram que eu sempre falo que um rompimento, ele necessita de uma confirmação e o mínimo que a gente tem que ter é um fechamento acima da linha de tendência? Então, eu acho que a partir desse momento aqui a gente tem uma boa probabilidade disso acontecer, mas ainda não aconteceu, ok? Mas sim, no semanal a situação do Bitcoin é muito boa. Se eu abaixar um pouco aqui para o diário, eu já consigo enxergar aqui, colocando alguns indicadores, a nossa clara tendência de alta aqui no diário, né? E o rompimento do nosso triângulo ascendente. Para mim, esse rompimento foi confirmado, já que a gente conseguiu romper e fechar um candle maravilhoso aqui, acima até dos 11 mil dólares, tá bom? Então, para mim, esse rompimento tá confirmado e se a gente voltar para cá para retestar esse ponto, para mim vai ser uma grande oportunidade de compra, pensando aí no Bitcoin fazer mais uma onda de alta. Na verdade, essa é uma situação aí que eu estou de olho e que eu realmente acredito que pode dar aí a grande oportunidade para a gente entrar no Bitcoin e tentar pegar aí uma bull run, quem sabe bem expressiva, né?
Abaixando um pouco o tempo gráfico aqui para ver uma confluência maior de pontos aqui desse triângulo ascendente com outras questões de análise técnica, eu venho aqui no 4 horas e vou puxar aqui do ponto onde eu enxergo uma correção significativa o meu Fibonacci, né? E sem dúvidas é aqui próximo aos $9.000. E aí eu vejo que a gente tem uma zona aí de suporte muito interessante nos 10.500, a gente quase testou ela ontem na nossa correção, né? Não conseguiu chegar até ela, mas aqui para mim já é uma zona onde a gente pode pensar em acumular para o longo prazo, ok? Mas seria a compra, ao meu ver, mais arriscada, pensando aí numa compra de longo prazo no Bitcoin. Eu acho que a melhor compra seria realmente se a gente voltasse um pouquinho aqui no tempo, olha só, e enxergasse não só na zona de Fibonacci, no nosso triângulo ascendente, mas também o VPVR dando suporte para a gente, né, investidores? E por quê, né? O que é esse VPVR, que é esse indicadorzinho que fica aqui do lado colorinho o gráfico? Esse indicador mostra pra gente onde as pessoas compraram e venderam. E tipicamente, onde as pessoas compraram e venderam são pontos de suporte e resistência, porque as pessoas elas têm memória, né? Então se muita gente acabou vendendo nessa região aqui e tá num prejuízo agora, quando o preço voltar ali nessa região, grande parte dessas pessoas tende a voltar a comprar aqui, criando uma grande demanda que não deixa o preço ir mais abaixo, tá bom? Então, nesse momento, para mim, falar do Bitcoin abaixo dessa região dos $9.000 é extremamente improvável, tá? Mas uma correção dessa pernada aqui, não só para mim é provável, como seria muito benéfica para a tendência do Bitcoin. Eu acredito que se a gente não corrigir a partir de agora, a gente pode sim dar mais uma pernada e depois, eventualmente, essa correção vai acontecer, tá bom? Então, o Bitcoin, ele tipicamente, ele dá oportunidades para a gente se posicionar bem, ok? Não sabemos se ele vai voltar lá para os 10 mil, mas quando a gente tiver uma boa relação risco-retorno com suportes importantes, vocês podem ter certeza que no canal aqui a gente vai mostrar para vocês essas oportunidades. Nesse momento, com o preço extremamente esticado, com o preço não tendo corrigido nem 0,382 de Fibonacci, para mim é extremamente arriscado a gente cogitar compras aqui no Bitcoin, tá bom? Apesar de que você pode ver que até ontem e hoje em nenhum momento eu tô falando pra gente pensar em vender agora, pensar em shortar agora, né? O que a gente discutiu ontem e vai continuar discutindo hoje é se vale a pena a gente realizar, a gente colocar o lucro no bolso nessas situações que o preço está muito esticado e que a gente tem aí uma grande confluência dos indicadores técnicos e de sentimento muito esticados, tá? Eu ainda continuo pensando que realizar hoje e até mesmo ontem eram bons momentos para se realizar e ficar um tempo aí sem pensar em comprar o Bitcoin. Se ele continuar aí até 12, 13 mil, beleza, acalme-se. Quando a gente tiver uma oportunidade de acumular novamente, a gente vai falar aqui no canal, ok? Mas nesse momento aqui, no 4 horas, porque eu ainda fico um pouco preocupado com essa questão de acumular Bitcoin a esse preço com indicadores tão esticados. São basicamente os mesmos indicadores que eu vou mostrar para vocês e eu vou mostrar outros hoje, tá? O primeiro é o Funding, vocês já conhecem, continua elevadíssimo, né? O Funding e o Premium Index. A gente pode ver aqui nos últimos dias muita compra a mercado, ou seja, algo perigoso também. Se eu olhar aqui o Crypto Fear and Greed Index, ele continua em extrema ganância do Bitcoin Tools. E o que a gente sempre usa entrou em extrema ganância, tá? Ele estava aqui ontem neutro, né? Em 53, ele teve um salto de 23 pontos para extrema ganância. Isso para mim é um forte sinal que a gente deve sim pensar em realizar o capital, mas não apostar contra um ativo que está subindo em tendência de alta em todos os tempos gráficos, tá bom? Entendam, por favor, essa diferença. Mas se a gente, teoricamente, não pode shortar pensando aqui no longo prazo e não pode também comprar num ponto tão esticado, isso quer dizer que a gente não pode fazer nada? Claro que não, tá? E a partir daí que a gente pode utilizar tempos gráficos menores para tomar decisões baseadas no curto prazo para a gente fazer day trade.
E se eu vier aqui já no 1 hora, eu já posso mostrar para vocês que o Bitcoin ele está começando a formar um padrãozinho de continuação que a gente tanto fala com vocês, né? Quando a gente está numa clara tendência de alta, igual a gente estava aqui, desde essa região dos 9.300 ali, o que a gente sempre quer fazer é procurar padrões de continuação e operar a favor do rompimento desses padrões. Então a gente tem vários padrões aqui no Bitcoin, como vocês podem ver, e nesse momento aqui eu vejo a gente formando dois possíveis padrões. O primeiro seria essa Bullish Falling Wedge, ou uma bandeira de alta, né, um padrão que tende a romper para cima e que poderia levar o Bitcoin a corrigir um pouquinho mais, quem sabe para testar aquela região dos 10.500, que é uma região de suporte importante antes de romper, ou se a gente for pegar aqui um padrão um pouco mais próximo do preço, um triângulo aqui simétrico, tá? Os dois são padrões de continuação de uma tendência e que tendem a romper para cima. Então, um rompimento desse padrão para cima pode dar oportunidades no day trade para quem está pensando em comprar o Bitcoin. Porém, na minha opinião, você comprar num rompimento desse padrão para cima aqui, que seria mais ou menos ali nos 11.200, 11.250, e colocar um stop lá nos 10.000, não é algo muito razoável, tá? Então, quando a gente vai operar day trade, a gente tem que entender que os nossos stops não podem ter 15%, 10%. Tem que ser stops um pouco mais justos, correto? Então, qual é o ponto aqui que eu acho que se o Bitcoin romper, a gente tem uma boa probabilidade de não só testar o topo, como formar novos? Caras, eu acho aqui que, sem dúvidas, essa região entre os 11.200, que a gente tem uma resistênciazinha aqui no VPVR, que a gente estava olhando no longo prazo, mas a ideia é a mesma para todos os prazos, tá? E essa região aqui que a gente parou hoje, dos 11.250, é sim uma região importante de resistência que, se o Bitcoin ultrapassar, a gente pode ter mais uma pernada no FOMO, tá? Em compensação, os suportes aqui para mim estão muito bem colocados nessa região entre os 11 mil dólares e os 10.800, tá bom? Um rompimento dos 10.800 aqui para mim realmente levaria o Bitcoin a uma correção um pouco mais forte. Então, para day trade, esses são os dois pontos aí que eu estaria de olho para operar o Bitcoin, correto? Chegando aqui, utilizando outros indicadores agora de sentimento para a gente analisar e entender um pouco também melhor, porque é um risco muito elevado a gente se posicionar agora, eu vou utilizar aqui com vocês o Tensor Charts avançado, né, que é onde a gente pode ver onde estão posicionadas as ordens das instituições. E caras, antes de mostrar para vocês o que as instituições estão fazendo nesses movimentos, eu quero relembrar vocês, né, o quanto o book tipicamente tem ordens aqui de 8, 9, 10 milhões nos nossos vídeos, e hoje, olha só o tamanho das ordens que a gente está vendo aqui. Não tem uma ordem significativa no Bitcoin até aqui os 10.800. A primeira ordem grande que a gente vê de 4 milhões é nos 10.800. O que isso mostra pra gente, investidores? Mostra pra gente que o mercado não tem muita liquidez nesse momento. Ou seja, pro Bitcoin ele ter essas quedas expressivas, igual por exemplo quando ele pumpou do vídeo de ontem para 10.800 até 11.500 muito rapidamente, e depois já tem um dump dos 11.400 até os 10.800 de novo, não precisa de tanto dinheiro assim. Então, quando o mercado está dessa maneira, é um prato cheio para as instituições se posicionarem, mandarem o mercado para ter essa grande volatilidade e estopar e liquidar muitas pessoas, tá? Por isso que quando eu falo de operações de day trade, eu recomendo stops curtos, porque uma queda aqui dos 11.050 até os 10.800, como vocês podem ver, não precisa de muito esforço das instituições, correto? Mas vamos lá, além de interpretar essa questão da liquidez e do risco que a gente está vivendo no momento, de uma grande queda ou de um grande pump, o que a gente pode tirar a respeito dessas ordens aqui do book? A gente pode tirar pontos onde a gente vê que as instituições não querem que o mercado ultrapasse. Por exemplo, aqui bem próximo ao topo, vocês estão vendo que os 11.500 era uma zona onde começou a aparecer bastante ordem. Aqui também era nos 11.274. Como a gente também pode ver pontos onde as instituições não estão querendo distribuir igual aqui estavam, mas estão querendo acumular. E onde que esses pontos começam a aparecer para mim? Caras, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos essa região dos 10.750. E reparem, quando a gente chegou lá próximo dos 10.500, olha o tanto de ordem que tinha aqui em 10.500. Então, realmente, caras, fiquem atentos para quando as instituições colocam as ordens abaixo,
não deixando o preço ultrapassar. Isso tipicamente é uma oportunidade aí para você conseguir fazer a sua operação e colocar um stop abaixo aqui desse tanto de instituição, correto? E aqui, por exemplo, olha que legal que a gente poderia ter feito, né? Você opera aqui um rompimento da análise técnica em confluência com onde as instituições estão se posicionando, ou seja, você pega a análise técnica e a análise de sentimento para fazer a sua operação. Então olha só que interessante. Quando a gente chegou e foi lá próximo dos 10.800 hoje, muitas ordens apareceram, ou seja, ultrapassar aqui seria extremamente improvável. E agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo bastante ordem de instituição nessa região aqui até os 11.100. Então, também acho que é uma região importante, tá bom? Claro, não tem tanta ordem igual a gente tinha aqui embaixo, né? Mas sim, são ordens significativas, tá? Que mostra para mim que no curto prazo, essa região aqui dos 11.100 até essa região aqui, os 11.100 é uma região de resistência que as instituições não querem que o preço passe, tá bom? Então, vamos colocar ela aqui também no nosso gráfico, já que a gente quer uma confluência dos indicadores técnicos com os indicadores de sentimento, beleza? Continuando, investidores, e falando de outro indicador de sentimento que a gente falou ontem, que era o Long Short Ratio, né? O Long Short Ratio, que sim, era um indicador que já estava muito esticado, né? A gente estava em 1.5, num ponto mensal aí histórico, e agora, pasmem, a gente está na máxima histórica desse indicador, tá bom? A gente está aqui quase em 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada short no mercado tem aproximadamente 2 pessoas em long. Ou seja, caras, isso é um sinal de risco muito elevado no mercado, tá bom? Isso, na teoria, mostra pra gente que as instituições teriam mais lucro mandando o mercado para baixo para estopar e liquidar esse tanto de pessoa que tá em long nesse momento, tá? Então, assim, quando está elevado, assim, tipicamente não vai ser um ponto para você pensar em comprar muito, né? Vamos dar um exemplo. A última vez que a gente estava tão elevado assim, e nem era tanto, foi quando a gente chegou aqui a 1.8, foi bem antes daquela nossa queda, vocês lembram? Quando a gente testou os 10 mil, voltou ali para os 9.700 e pá, em 15 minutos fomos para os 8 mil dólares. Então, é claro que eu não estou falando que isso vai acontecer em investidores, só estou falando que quando a gente está numa situação que a gente tem muitos longos, que todos os indicadores estão esticados e que a gente não tem muita liquidez no book, é uma situação que a gente tem que deixar no nosso radar, porque é um risco real que aconteça, tá? Então, realmente, por isso que eu falo, quer operar, ok, mas não estenda muito seus stops, não façam operações com as liquidações muito próximas, tá bom? Realmente estejam seguros aí, porque movimentos voláteis no mercado podem acontecer. Beleza, investidores? Caras, então, para resumir aqui, né? Eu realmente acho que não é o momento da gente pensar em acumular o Bitcoin para o longo prazo, mas eu enxergo sim que a gente pode ter boas operações no curto prazo, caso a gente consiga demonstrar força e romper essas regiões aqui, tá bom? Quem sabe o Bitcoin continua nessa alta e vai lá testar 12 mil, por exemplo, né? Seria incrível, mas a gente nunca pode duvidar do Bitcoin, ainda mais quando ele está numa tendência de alta clara aí em todos os tempos gráficos, ok? Em compensação, se ele vier aqui e romper esse suporte em 10.800, a gente sim também pode olhar para operações de short, correto? Mas o mesmo vale para as operações de long. Não vamos estender muitos stops, já que a gente está num ponto de baixa liquidez que o preço pode fazer grandes movimentos para os dois lados, ok? Eu ficaria de olho no rompimento de 10.800 para o suporte em 10.500, para uma compra arriscada, uma compra mais conservadora realmente seria mais próximo ali a pontos do diário, né, de 0,618 lá do triângulo ascendente, mais próximo ali aos 10.000, 9.900 dólares, ok? Para finalizar, investidores, a gente nunca pode esquecer da situação que a gente está vivendo nos mercados globais, né? Nesse momento a gente está com os mercados subindo aí bem próximos às máximas aí, alguns como a Nasdaq nas máximas históricas, né? Numa situação de extrema irracionalidade com todos os indicadores, todos não, né? Mas a grande maioria dos indicadores fundamentalistas, né? Então, a gente nunca pode tirar do nosso radar que se o S&P tiver uma nova queda daquelas de 5% no dia, outro circuit break,
lá nos Estados Unidos, a gente pode ter sim o Bitcoin devolvendo grande parte dessa alta que ele teve. Então, coloquem também no radar o S&P, já que a gente não pode fechar os olhos para a correlação que o Bitcoin está tendo sobre ele e muito menos para a incerteza e irracionalidade que está acontecendo nos mercados globais hoje. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Um forte abraço.